Muito bom dia, meus amigos. Estamos de volta com o nosso panorama matinal. Vamos aí dar uma olhadinha como é que estão as bolsas ao redor do mundo, as commodities, para a gente falar um pouquinho aí do que aconteceu essa semana. Ontem também foi um dia bem importante para as bolsas, né? Vamos fazer um panorama geral aí do que aconteceu e o que é a expectativa para hoje, né? Para Ásia e Pacífico, a gente teve uma alta em Xangai, uma alta de 0,74%. A gente teve também em Hang uma alta expressiva aí de 2,17%. Para Japão, Japão que ontem subiu bem, hoje fechou em 0,05% de queda, uma leve queda. E para a gente vendo aqui a parte de Coreia do Sul, também uma queda de 0,4%. Temos também Taiwan e Austrália subindo 0,19% no momento e Taiwan subiu 0,56%. Na parte de Europa, a gente vê uma queda mais expressiva, uma queda de 0,94% no Eurostoxx, lembrando que o Eurostoxx resume aí as 50 maiores empresas da Europa. Europa aí toda no negativo, destaque de queda para o CAC 40, que é a bolsa francesa. Para a parte de futuros de Estados Unidos, a gente tem uma queda aí de 0,55% para o S&P 500 e 0,79% para a Nasdaq. Esse movimento de queda nos Estados Unidos, basicamente, o que parece é uma realização das fortes altas que tivemos nos últimos dias. O mercado lá, assim como aqui no Brasil, veio subindo bem, subindo consecutivamente e subindo bem todos os dias, né? Então é natural que haja assim uma realização nesses mercados. A gente teve ontem a definição de taxa de juros lá nos Estados Unidos e o Powell trouxe aí o que o mercado esperava, que era uma manutenção na taxa de juros. E no comunicado dele, basicamente o que ficou em aberto foi o seguinte: há a possibilidade sim de mais duas altas aí durante o ano, porém, descartando o que muitos estavam dizendo, que o Fed deveria encerrar o ciclo de alta, não, ele deixou ainda em aberto e vai ficar analisando aí os dados, né? Ele trouxe algumas questões, a inflação lá, ela deu uma diminuída, ela veio abaixo da expectativa, mas abrindo o dado eles viram que essa diminuição na inflação lá foi basicamente exclusivamente da parte de energia. A energia ficou mais barata, petróleo ficou mais barato, bem mais barato, né? E isso acabou puxando a inflação deles para baixo. Porém, os setores de serviços e empregos ainda continuam fortes e puxando a inflação para cima. Então ficou em aberto e vão analisar como é que vai ser aí os próximos dados para ver se mantém nessa taxa de juros ou se vai realmente haver um aumento na próxima reunião. Lembrando que a próxima reunião só acontece daqui 45 dias. A gente acompanhando aqui aquelas apostas da CME para a taxa de juros, para a próxima reunião já a expectativa, claro que ainda é muito cedo, né? Mas a expectativa é que haja um aumento de 0,25% e as apostas estão em 71% para esse lado. Para o dia de hoje, a gente vê metais subindo, minério de ferro subindo 1,43%, 815 yuans no momento. É interessante a gente comentar, porque se vocês voltem os vídeos das semanas anteriores, a gente chegou a ver o minério de ferro próximo ali dos 700 yuans a tonelada, né? E já está 815, ou seja, subiu bem o minério de ferro, aí com expectativa de incentivos lá na China, uma retomada mais pungente da economia deles. Para o petróleo caiu bem ontem, caiu bem mesmo, quando saíram os estoques de petróleo, né? E os estoques vieram acima da expectativa. Isso aí acabou colocando uma água no chope, né? De quem estava comprado no petróleo. Petróleo que no momento, subindo 0,7%, está cotado a 68 dólares e 75 no momento. A gente vê hoje, para a parte de commodities agrícolas, uma alta também em praticamente todos os setores, né? A gente vê trigo, milho, soja e café em alta no pregão noturno de Chicago. E essa alta que a gente vê hoje muito se dá à questão climática. Lembrem-se, nos vídeos anteriores eu vinha falando sobre a volatilidade que o mercado climático lá nos Estados Unidos traria para as commodities agrícolas. E é isso que a gente está vendo. Então, a expectativa aí de uma chuva, ela veio realmente, trouxe uma chuva maior para a parte sul dos Estados Unidos, parte sul do cinturão ali também. Porém, algumas partes ainda continuam com estresse hídrico, né? Tá faltando água, tá faltando chuva, principalmente a parte de Illinois,
que é um dos estados que produzem muito, né? Tem um peso muito grande aí na produção nacional. E a parte de clima, dos modelos climáticos, ainda mostram que vai ser complicado ali para frente, que vai ser mais seco, ou seja, tá precisando de chuva, mas cadê a chuva, né? Porém, também é interessante a gente comentar que os mercados eles haviam caído bastante. Então, esse prêmio que está sendo adicionado às cotações por conta do clima, ele pode se desfazer também assim que as condições climáticas melhorarem. Ou seja, se chover, tende a cair os preços, e se continuar essa questão de falta de chuva, os preços tendem a continuar subindo. É interessante a gente comentar que ainda é muito cedo, né? Eles ainda não terminaram de plantar 100% nem o milho, nem a soja, estão praticamente terminando, né? Mas ainda é muito cedo. É importante que chova? Sim, é bem importante que chova, para ter um bom desenvolvimento e ter o máximo de produtividade possível, né? Já começa a ser descartado a possibilidade de ter safras recordes lá nos Estados Unidos devido a essa falta de chuva, né, nas regiões. Porém, nada impede que eles ainda tenham uma safra realmente muito grande lá, né? Lembrando que no milho foi investido muita tecnologia. Então, o nitrogenado lá eles usaram bastante mesmo, e isso tende a aumentar a produtividade do milho, né? Então, como eu comentei anteriormente, a parte do mercado climático é o que vai trazer volatilidade para esses mercados. É interessante a gente continuar acompanhando, e a cada semana é feita uma atualização. Então, toda quinta-feira é trazido um mapa das secas lá nos Estados Unidos. Hoje vai sair um novo mapa, a gente vai acompanhar e ver como é que estão as áreas de plantio lá nos Estados Unidos. Mas no momento a gente vê realmente um prêmio sendo acrescido aí aos preços das commodities, justamente por conta dessa questão climática. Para o dia de hoje, a gente tem uma agenda recheada, bem interessante mesmo. Às 9h30 ali tem bastante dados para saírem, principalmente nessa pegada do que o Powell ressaltou, parte de empregos e também de serviços, né? Então a gente tem aí a atividade industrial da Filadélfia, a gente vai ter um relatório de empregos também da Filadélfia, e também temos a parte de núcleo de vendas de varejos, núcleo de vendas no varejo, que também traz aí uma questão de pressão inflacionária ou não, né? E a gente tem também pedidos de seguro iniciais de desemprego, que é para sair nos Estados Unidos. Para a parte da tarde, a gente tem um discurso da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, que também tende aí a trazer alguma volatilidade para o mercado, porque eles também estão aí nas vias de fato de decisão de taxa de juros lá na Europa.